E aí foi quando Mas, desculpa, Pode mandar. Mas você continuava lendo. Cara, continuava. E aí foi quando chegou alguns momentos da minha vida que eu falei, cara, tô crescendo. E aí foi quando eu comecei a entender que eu queria... Cara, comecei a ganhar grana. Eu falei assim, cara, eu quero ser grande. Eu quero ter dinheiro. E aí eu conheci um cara chamado Tony Robbins. Tony Robbins, ele é um cara que mexe muito com desenvolvimento pessoal, técnicas de programação neurolinguística. E aí ele falou muito do negócio chamado modelagem de pessoas. E eu não entendia o que era modelagem de pessoas. E aí modelagem de pessoas alguém já trilhou o caminho que você quer trilhar, ponto. E aí eu comecei a ver, cara, eu quero ser um grande executivo, eu quero ser um grande cara. O que essas pessoas têm em comum? E você começa a ver que cada um tem em comum, mas muitos deles é o esporte. E um dos caras que tinha me contratado... o cara que me contratou, que é meu maior mentor de vida, hoje é meu amigo pessoal, meu mentor de negócio pra tudo, ele é um cara chamado Raoni Rossetti. Ele é o cara que me contratou lá dentro da corretora, é um cara que me treinou. Na época eu tinha 24 anos, ele tinha 26. E o moleque sócio da corretora começou a crescer, começou a voar, ele com 28 ele chegou a ser os 10 maiores sócios da corretora, um moleque grande. E a hora que eu olhava, aparecia a estatura física, e eu falei, o que esse cara tem? E eu comecei a modelar. Estudava pra caramba, e ele fazia esporte. E aí quando eu comecei a entender esportes de longa distância, ele fazia corrida de aventura, canoagem, subir e tal. E aí chegou num momento que eu falei, cara, eu preciso muitas vezes, nós que somos traders, ou a gente às vezes almeja alguma coisa, eu quero estar em algum ambiente, Cuidado. Às vezes o ambiente vai te abrir espaço pra você dar naquele lugar. Mas se você não tá preparado, você já entra e você já sai. E aí o Raoni tava fazendo esse esporte, cara, eu fumava pra caramba, eu fumei por 11 anos na minha vida. Eu falei, cara, eu vou modelar pessoas, eu comecei a me aproximar mais ainda do Raoni. Ele falou, mano, vamos na academia comigo? Vamos. Aí ali na Leopoldo tinha a Bodytech, fui lá pela primeira vez com ele, fui fazer uma flexão, a hora que eu levantei eu caí de peito no chão. Pau! Eu falei, caralho, velho, eu tô com um puta de um sócio aqui, o cara treina, me chamou, não consegui fazer uma flexão. Fiquei envergonhado. Velho. Isso que ele ainda nem tinha puxado pra fazer os rounds dele. Nada, velho. 20 e tantos rounds. Nada, velho. E aí aquilo... Uma vergonha, às vezes é a vergonha que faz você querer mudar, tá ligado? E aí, cara, aí eu conheci um outro cara chamado Paulo Vieira, que é um coach no Brasil, e ele tem um livro chamado Poder e Alta Performance. E aí foi quando eu li aquele livro. E aí, cara, eu fui começando a entender o que é um ambiente que você vive. Hoje tem uma frase meio clichê que é você é a média das 5 pessoas que você anda. E realmente, o ambiente que você tá vai fazer diferença. Então você começa a entender pessoas que é pessoas tóxicas, que não é um ambiente que contribui pra evolução e não contribui. E na época, cara, eu fumava, não reclamo quem fuma, nada contra. Eu fumava muito, velho, fumava muito, bebia muito. E aí, quando eu comecei a ter uma noção do Tony Robbins, desses livros, e era tudo atitudes que me distanciavam dos caras de sucesso. Não tô falando que não exista cara de sucesso que fuma, que bebe, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas na minha realidade, aquilo que eu tava vendo, tava só me distanciando do que me aproximando. Ele fala muita coisa que se chama forte impacto emocional. As pessoas mudam, às vezes, por um forte impacto emocional. Exemplo real. Às vezes você tá lá, um tio meu, esses tempos atrás, meu tio fumou a vida inteira. Ele quase morreu esses tempos por bulimia pulmonar, eu não sei como fala o trem. Ele quase morreu. Foi no médico com 50 e poucos anos, o que aconteceu? Ele parou de fumar porque tava causando mal. Às vezes um acidente numa família, às vezes a separação de alguém. Então quando você tem um forte impacto emocional, você muda. E eu comecei a entender um pouco daquilo. E aí, cara, eu terminei de ler o livro e eu falei o seguinte, eu vou parar de fumar.